श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठात्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पडयुगं द्युतिक्रमान् वीरं व्यासचतुष्कषष्टिनवकं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् Oh. Olá, pessoal. Eu resolvi gravar para vocês essa aula antes de nós entrarmos nos estudos deste semestre. Isso porque muitas pessoas chegam até nós na Vimarcha, querem saber, entender algo do que é essa tradição, e poucas e esparsas são as informações a respeito. Então, para facilitar a vida de todos, é melhor a gente ter uma apresentação introdutória assim, facilita para aqueles que estão averiguando se é isso que eles querem estudar, se é nisso que eles querem investir o tempo deles, e ajuda aqueles que de fato já estão investindo o seu tempo em estudar conosco e aqueles que eventualmente vierem a praticar conosco, né? Então, a primeira clarificação que eu gostaria de fazer é que a nossa é uma tradição iniciática com vários níveis de iniciação. Então, há vários níveis diferentes de autoridade dentro da tradição. E, nesse sentido, eu falo de um lugar de pouca autoridade, na verdade, porque o nosso guru, o nosso acharya, o nosso instrutor, o Staneshwar Timalsina, ele está no topo dessa hierarquia iniciática dentro da nossa tradição, enquanto que todos nós aqui no Brasil que estamos agora envolvidos com essa tradição e trazendo-a ao Brasil, nós somos apenas discípulos praticantes, né, em níveis relativamente iniciais, na verdade. Embora eu já tenha aí alguns anos de prática, ainda assim dentro do sistema Sarvanaya ainda estou num estágio relativamente inicial, mas eu falo e compartilho aqui como um praticante, como alguém que estuda a respeito dessas tradições, né? Então, não falo como um guru e essa não é a minha posição, a minha atitude. E diante desse fato, outra coisa a clarificar é que, sendo tradição iniciática, muitos dos ensinamentos mais profundos e complexos dessa tradição, eles não são transmitidos aos não iniciados. Isso não significa que tenha algum tipo de segredo filosófico ou crença estranha ali. Na verdade, basicamente, as nossas liturgias e principalmente os mantras são fechados. Nós não divulgamos os mantras e isso, inclusive, é mais uma norma disciplinar do que um controle de conteúdo, ainda mais na era moderna, quando boa parte dessas coisas estão no Google, né? Mas aquele que recebe o mantra, ele, por disciplina de discrição, ele não passa o mantra adiante. Então, nesse sentido, o próprio Acharya, ele não divulga todos os segredos da tradição, todas as informações a respeito. Mesmo para nós que já somos praticantes, não chegamos ainda aos níveis em que nos dariam acesso a determinados aspectos da tradição. Mas, recentemente, ele fez algumas exposições em público a respeito da tradição, então foi a primeira vez que um mestre dessa tradição, que, como nós vamos explicar, é Nepali, porém, em princípio, ela é pan-indiana também. Então, é a primeira vez que um mestre dessa tradição expõe essa tradição publicamente no Ocidente, e ele fez isso um pouco a contragosto, mas porque realmente não tem como, se essa tradição quiser firmar um local, um local de fala, por assim dizer, ela vai precisar se apresentar, né? Ela vai precisar dar as caras, né, por assim dizer. Ainda mais quando a gente vive numa época em que muitos são os professores que, apenas por acesso acadêmico, apenas por acesso livresco, estão hoje reivindicando
posições de liderança em tradições que eles não têm nenhuma conexão, de fato, né? Então, diante desse quadro, quando há uma tradição autêntica, essa tradição autêntica ela precisa se identificar, ela precisa se anunciar, ainda que nem tudo seja dito no processo, né? Então, nesse sentido, a minha apresentação a respeito da tradição, ela vai seguir na esteira do que o nosso Acharya já falou em público. Eu não vou apresentar nenhuma informação que ele já não tenha apresentado ou que não esteja aí dispersa já em literaturas disponíveis, apenas para tornar acessível e sintético aqui para vocês, especialmente na língua portuguesa, em que, de fato, até então não havia nada a respeito, né? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é uma introdução ao Sarvanaya Tantra. Então, como eu vou explicar mais adiante, Sarvanaya significa o Tantra que transmite, que é caracterizado pela totalidade de todas as transmissões iniciáticas esotéricas. Então, os Amnayas são as várias transmissões tântricas. Sarva quer dizer todos, né, tudo. Então, Sarvanaya é o conjunto de todas as transmissões, de todas as linhagens, de todas as tradições tântricas. Então, com esse título, trata-se de fato de uma tradição específica do Nepal, porque no Nepal que essa coletânea, esse formato de organização dessas linhagens, de transmissão e prática dessas linhagens, foi formulado. No entanto, essas linhagens, elas próprias, são pan-indianas, muitas delas praticadas até hoje em diversas partes da Índia, e algumas delas hoje extintas em diversas partes da Índia, preservadas apenas no Nepal, outrora foram praticadas também em diversas partes da Índia. Então, nesse sentido, o Sarvanaya Tantra ele não é simplesmente um Tantra específico. Ele é a conjunção de todo o Tantra Shaiva Shakta, tal como preservado e transmitido no Nepal até os dias de hoje. Isso significa, inclusive, vale acrescentar, que este sendo o caso, a minha apresentação sobre o Sarvanaya Tantra, ela não vai se restringir a apresentar os aspectos especificamente nepales dessa tradição. O que, na verdade, eu vou apresentar para vocês é também uma síntese da tradição Tântrica Shaiva Shakta como um todo, que é, na verdade, né, o que é o Sarvanaya. Então, em primeiro lugar, vale observar que trata-se de uma tradição Shaiva Shakta. Então, isso porque hoje em dia existe essas definições, né, das diferentes vertentes do hinduísmo, algumas delas sendo Vaishnavas, Shaivas, Shaktas, Martas e assim por diante. E diante dessa categorização das tradições hindus, nós temos essas duas categorias, Shaiva e Shakta. E, de fato, existem tantras e textos especificamente Shaivas e textos e tantras especificamente Shaktas. Mas na nossa tradição elas são completamente integradas. Para cada iniciação em prática Shaiva, nós temos uma iniciação em prática Shakta. Então, essas duas dimensões da tradição hindu, elas se encontram completamente integradas nessa tradição. E como eu vou demonstrar um pouco mais adiante, isso também era o caso no início das tradições tântricas ditas Shaktas, porque originalmente os Tantras Shaktas, que antes de ter essa terminologia Shaktas chamavam-se simplesmente Kaula Tantras, os Kaula Tantras, eles na verdade são disciplinas esotéricas dentro do sistema do Tantra Shaiva. Então, aqueles que estavam dentro da dimensão da prática do Tantra Shaiva, à medida que avançavam dentro desse caminho, era possibilitado a eles uma iniciação mais esotérica, mais avançada do caminho Shaiva, que seria a tradição Kaula, em que as diferentes formas da deusa se tornavam o foco da prática da adoração, ainda que Shiva se mantivesse presente como a base, o substrato dessas formas da deusa. No entanto, historicamente, em períodos posteriores, diversos lugares da Índia, o Tantra Shaiva que se preservou foi apenas aquele que não envolvia essas iniciações Shaktas. E, por outro lado, o Tantra Shakta, que se preservou em outras partes, também não envolvia as iniciações Shaivas, e assim passaram a ser como que duas tradições distintas. Mas no Kaula original, e também no Sarvanaya, que preserva esse Kaula original,
a fusão de Shiva e Shakti é sempre presente. Então, aqui eu já introduzo um outro termo para vocês que nós vamos discutir depois, que é Kaula, que é uma classe, uma família de tantras que são caracterizados precisamente pela fusão de Shiva e de Shakti. Então, originalmente, Kaula, portanto, eram essas tradições Shaktas dentro do Tantra Shaiva e que celebram essa fusão. Nesse sentido, eu vou ler aqui com vocês dois versos breves do livro O que é o Hinduísmo, da Himalaya Academy, que é uma organização associada a um monastério Shaiva, né, que está localizado no Havaí. E aqui eu vou apresentar o verso em que eles definem a natureza do Shaivismo, e depois o verso em que eles definem a natureza do Shaktismo. Então eles dizem: Shaivas adoram o Deus Supremo como Shiva, o compassivo, o auspicioso, né? Estimam a autodisciplina e a filosofia e seguem um Satguru. Adoram em templos e praticam yoga, esforçando-se para atingir união com Shiva em si. E usando o que esse verso nos diz, evidentemente, bom, os Shaivas adoram Shiva como Deus Supremo, né, como idêntico ao conceito de Brahman dos Upanishads, né, daquele que é o absoluto. E os Shaivas estimam a autodisciplina, a filosofia, seguem um Satguru, praticam yoga, esforçam-se para atingir a união com Shiva em si. Essas são características da prática Shaiva, né? Então, de fato, os Shaivas, evidentemente, estão dentre aqueles que mais cultivam certas disciplinas contemplativas do yoga. Tanto é que o próprio Shiva ele é sempre representado como um yogi, né? E não que as outras vertentes tradições hindus não pratiquem yoga, ou essas disciplinas meditativas, contemplativas, mas há diferenças. Então, o Yoga Vaishnava, por exemplo, está bastante centrado apenas na contemplação da forma da divindade de Vishnu e os seus nomes, ou seja, eles são uma tradição que foca em Saguna Dhyana, no Dhyana, na contemplação da divindade do absoluto, como dotado de nome e forma. Também os Shaivas praticam Saguna Dhyana, né, a contemplação da divindade com nome e forma. Nós vamos ver isso abundantemente nessa apresentação. No entanto, é característico das tradições Shaivas compreender que a natureza última de Shiva é não forma, é como uma pura luz da consciência além da forma. Então, essa é a natureza essencial, intrínseca de Shiva, enquanto que a natureza dele dotado de forma é uma manifestação ah, para benefício dos praticantes. Então, é uma manifestação compassiva de Shiva para que ele se torne acessível para nós, mas na sua natureza intrínseca, ele transcende a forma. Então, ele tem uma natureza de Nirguna, ou Nishkala, que não é composta de partes, que não é, portanto, representável como objeto, né, para a mente. Então, nesse sentido, os Shaivas praticam certos tipos de yoga que culminam na dissolução da forma, na não forma. Né? Então, isso nem todos os Vaishnavas, nem todos os praticantes de outras vertentes hindus focam tanto quanto os Shaivas focam. Né? Além disso, os Shaivas, evidentemente, também adoram em templos. Então, nós discutiremos as vertentes sacerdotais do Shaivismo, que são parte fundamental da nossa tradição. E também temos várias formas pelas quais Shiva se manifesta nos templos, né? E são coisas que também nós discutiremos. Quando aqui é dito que os Shaivas estimam a autodisciplina, eles estão aqui na mesma direção da ideia de que os Shaivas especialmente se dedicam à prática do yoga, né, das disciplinas contemplativas, psicofísicas em geral. Sobre seguir um Satguru, todas as tradições hindus seguem um guru, sempre é preciso haver um instrutor que nos transmite uma linhagem viva, né? Todas as tradições hindus isso é enfatizado. O que é a ênfase aqui no caso do Shaivismo é o fato de que, na verdade, nós especificamente adoramos a divindade como guru. Então, Shiva, ele nem sempre se apresenta sob a forma de um soberano universal. Então, ele é a divindade suprema para os Shaivas, o absoluto, mas
E ele tem a sua forma de soberano universal, daquele que é mestre de todas as forças do universo, aquele que é responsável pela criação, sustentação e dissolução dos mundos e assim por diante, como outras tradições concebem suas respectivas divindades supremas no hinduísmo. No entanto, também louvamos Shiva numa posição à parte dessas ocupações, por assim dizer, de soberania universal, e o louvamos simplesmente como o mestre, como o instrutor, como o guru por excelência, Dakshinamurti, né? Aquele que instrui a sabedoria, ou então o yogi, aquele que está dotado de vairagya, de renúncia com relação a essas funções cósmicas e se retira na sua luz suprema. Então, esses aspectos de Shiva enfatizam a natureza dele acima da função da divindade enquanto soberano sobre o mundo, é a função da divindade como supremo yogi, o supremo sábio, né? Então, esse aspecto também é enfatizado no modo como Shiva é contemplado. E sendo assim, os Shaivas veneram os gurus humanos como expressão de Shiva. E essa questão de venerar o guru humano não se trata de cegar-se para o fato de que ele é humano, né? Trata-se de um tipo de postura ritual. Então, uma postura de reverência diante da função que está sendo exercida, não necessariamente da pessoa em si, mas sim a função. A pessoa que está na função litúrgica, ritual, sacerdotal, de ser um transmissor da tradição, ele é reverenciado enquanto tal. Fora desse contexto, né, ele é um humano completamente dotado das possibilidades de acertos e erros, e nenhuma tradição ensina crença cega no guru, né? Todos os nossos textos sagrados ensinam diversos critérios pelos quais nós devemos testar os gurus e assim por diante. Mas o fato é que, na medida em que ele está exercendo aquela função que é reminiscente da função de Shiva, como o yogi, como o sábio que transmite a sabedoria da tradição, nós o vemos como uma manifestação de Shiva. Assim como, por exemplo, num ambiente ritual, determinados objetos, quando consagrados, eles não são tratados apenas como objeto material diante dos nossos olhos, eles são, nós nos comportamos diante deles como um objeto ritual dotado de um sentido específico, enquanto que aquele mesmo objeto fora do contexto ritual não teria esse sentido, né? Fora da consagração que nós o concedemos, né, por assim dizer. Então, assim nós entendemos aqui como que o autor está descrevendo o Shaivismo, né? Em seguida, eles descrevem o Shaktismo também. Eles dizem: Shaktas adoram o Supremo como a Divina Mãe, Shakti ou Devi. Ela tem muitas formas, algumas são gentis, algumas são iradas. Shaktas usam cantos, magia, diagramas sagrados, yoga e rituais para invocar forças cósmicas e despertar o grande poder da Kundalini na coluna. Então, aqui fica também bastante ilustrado, né, o caráter geral do Shaktismo, mas também podemos fazer alguns comentários a mais. Então, em primeiro lugar, ela tem muitas formas. É sempre característico do Shaktismo que a Shakti, sendo uma, sempre se manifesta sob a forma de um grupo de deusas. Sempre há uma família de deusas se manifestando, a ideia de kula, de família. E algumas são gentis, algumas iradas. Então, você tem sempre essas diversidades de formas das gentis iradas, que também nós veremos é o caso do Shaivismo. Shiva também tem formas gentis e iradas, né? Então, nesse sentido, a Shakti espelha Shiva aqui. Enquanto à prática dos Shaktas, eles usam cantos, então o poder da palavra, do mantra, magia, procedimentos rituais que despertam e ativam o poder dos mantras, diagramas sagrados, mandalas, yantras, yoga, aqui yoga especificamente centrado nesse poder da Kundalini que foi descrito a seguir, né? Nós vamos falar em outro momento um pouco do que é Kundalini, o que são essas coisas, mas fica aqui um pouco ilustrado a ideia de que os Shaktas, eles têm um tipo de prática bastante dinâmica, em que eles estão invocando forças em ação, em manifestação. E nesse sentido, podemos fazer uma pequena distinção entre Shaivismo e Shaktismo, na medida em que os Shaivas adoram Shiva com forma, mas também, em última instância, adoram Shiva na não forma, como uma pura luz da consciência
para além de toda forma, determinação e definição. E os Shaktas, eles, por outro lado, vão estar ligados precisamente na dinâmica, no circuito da manifestação e da retração da forma a partir daquela luz de Shiva. Nesse sentido que nas imagens do Tantra Shakta, nós vemos sempre a forma da deusa adorada sobre uma forma de Shiva que se encontra ali, ou deitado, ou a carregando, assim por diante. De alguma forma, a Shakti se coloca sobre Shiva, porque que Shiva, aquela pura luz da consciência, é a base sobre a qual o poder da Shakti se manifesta. Então, Shakti significa poder. Então, a tradição Shakta é uma tradição que adora o poder supremo. Poder esse que está por trás dos processos cíclicos de manifestação e dissolução da forma, a partir daquela luz da não-forma, mas também, em última instância, o poder que se revela como sabedoria. Então, esses são os dois aspectos da Devi, o aspecto do poder, o aspecto da sabedoria. Então, o poder enquanto Siddhi, aquilo que confere excelências, poderes e bênçãos diversas nos diversos mundos possíveis, e o outro aspecto que está associado com moksha, com retorno ao Supremo. Então, aquilo que concede libertação, a iluminação espiritual. Então, a Shakti, ela é sempre Mahamaya e Mahavidya. Ela é a grande ilusão que manifesta a forma e assim oculta a não forma, que é a pura luz de Shiva, mas também aquela que concede a sabedoria, que concede o empoderamento que nos permite reconhecer a natureza de Shiva. E nesse sentido, a tradição ser Shaiva Shakta, ser uma união dessas duas disciplinas, desses dois universos de caminhos iniciáticos, na verdade é natural a partir dos próprios mitos fundantes dessas respectivas tradições. Então, aqui você tem uma imagem advinda dos Puranas Shaivas, que descreve um momento em que Shiva, um asceta, que Shiva aqui, a divindade suprema representada como um asceta, como um yogi, se casa com a Devi, com a deusa, e portanto a aceita como a sua consorte. E isso é uma imagem, um mito fundante de ambas as tradições, Shaiva e Shakta. Então, das tradições Shaivas, em que Shiva pode ser contemplado ou na sua posição de Akula, de solitário, de um Ekavira, de um herói solitário, que é um puro asceta, imerso na transcendência da unidade suprema, mas também Shiva como o consorte da Devi, de Parvati, que é o poder de Kula, da família, da manifestação de uma pluralidade ordenada a partir da unidade. Então, a fusão de Shiva e Shakti é a fusão desses dois princípios, da unidade e desse poder que manifesta e retrai a pluralidade. E também nas tradições Shaktas, principalmente nas tradições Shaktas tântricas, no Kaula, todas as diversas formas da Devi que aparecem como as formas centrais da adoração Shakta, elas são diversas formas de Parvati. E os mitos dessas diversas deusas retomam de algum aspecto ou outro do mito central de Parvati, nesses mitos do casamento de Shiva e Parvati. Então, esse mito é central para as nossas tradições, e os modos em que Shiva e Parvati se relacionam, se fundem, se unem, e também o modo como eles se revelam como um só corpo de duas partes, a forma chamada Ardhanarishvara. Todas essas imagens, todos esses mitos são centrais e fundantes para a nossa tradição. Então, tendo definido o escopo do Shaivismo, do Shaktismo e a fusão de ambos, podemos passar a seguir para uma definição do Tantra enquanto tal. Então, a minha definição de Tantra, que tenta ser o mais abrangente possível, porque, em verdade, há muitos tipos de Tantra nas tradições do subcontinente indiano, mesmo em tradições não Shaiva Shaktas, em tradições Vaishnavas, em tradições Ganapatias, budistas, Jainas, todos vieram a desenvolver seus próprios Tantras. Mas os Tantras mais historicamente marcantes, significativos e influentes, de fato, são o Shaiva Shakta. Então, essa definição que eu ofereço aqui
ela se aplica à maioria dos tantras. E depois nós vamos vendo aos poucos o que é específico do Tantra Shaiva Shakti. Então, a minha definição é que o Tantra, ou os Tantras, são sistemas iniciáticos de práticas contemplativas rituais e yogicas de matriz sacerdotal, contemplando a divindade em sua tríplice incorporação em identidade micro-macrocósmica, com descrições elaboradas dos princípios metafísicos e panteões de divindade. Então, agora eu vou destrinchar essa definição. Sistema iniciático. Isso quer dizer que é um sistema de práticas que não está aberto para o leigo, para aquele que não foi formalmente recebido no seio dessa tradição. Além disso, implica aqui o significado fundamental, a importância fundamental do mantra, que é um instrumento da iniciação. Então, quando um discípulo é iniciado, o instrumento pelo qual o guru o inicia é o mantra. O mantra aqui sendo uma palavra carregada com poder, com consciência, tal como cultivada por gerações de praticantes e transmitidas de pessoa em pessoa, numa linhagem viva. Então, acredita-se que o guru, aquele que praticou esse mantra e atingiu o siddhi do mantra, né, a completude da função do mantra, o mantra nele está desperto. E quando ele te passa o mantra, ele como que planta a semente desse estado desperto do mantra em você. E à medida que você pratica, essa semente se torna uma árvore. E você tem o estado de consciência, o estado de sabedoria e de poder que aquele mantra evoca, né? E os mantras, por sua vez, são sempre, na verdade, de uma divindade ou outra. Então, o fato de serem sistemas iniciáticos também implica que no Tantra há diversos níveis de iniciação. Então, há o que nós chamamos de krama, de sequência, em que nós passamos de nível a nível, e a cada nível há novas iniciações, então novas divindades que nós recebemos pelas iniciações, e cada divindade trazendo aspectos específicos da sabedoria, da consciência yogica, mesmo de poderes possíveis de serem aplicados na vida. Então, essas iniciações, elas também caracterizam o Tantra enquanto um sistema de krama, de várias etapas, né, processuais. Além disso, é um sistema iniciático de práticas contemplativas, rituais e yogicas, porque uma outra característica do Tantra é que, de fato, a literatura tântrica aborda extensivamente tanto rituais quanto yoga, então, quer dizer, práticas de adoração externa e práticas contemplativas internas, mas de tal modo que essas duas coisas nunca são coisas completamente distintas. Ao contrário, elas sempre espelham-se mutuamente, de forma tal que o ritual ele é sempre profundamente yógico, envolvendo diversos procedimentos e práticas contemplativas e meditativas que são entendidas como sendo aquilo que conferem poder e eficácia para o ritual. Então, e da mesma forma, as práticas yógicas internas são profundamente rituais, né? Elas espelham profundamente os ciclos que consistem os rituais, então os procedimentos que consistem né, que constituem os rituais, né, de forma interiorizada. Então esse mútuo espelhamento entre ritual e yoga, nós vamos poder vislumbrar um pouco adiante, também é característico do Tantra e também caracteriza um tipo de atitude espiritual que rejeita a dualidade entre interno e externo. Então, isso é muito importante e é muito difícil entender o Tantra sem levar isso em consideração. Em seguida, eu digo que são práticas contemplativas de matriz sacerdotal. Por quê? Não são práticas típicas de ascetas, daqueles que simplesmente se retiram na prática pura do yoga. O Tantra é um sistema de práticas simultaneamente rituais e yogicas. Então, é um sistema de práticas sacerdotais, é uma arte sacerdotal, por assim dizer. E os sacerdotes são aqueles que estão treinados na prática dos mantras. Os mantras são sempre um instrumento pelo qual as ações rituais são rituais, não meras ações profanas. Então, pelo mantra, tudo no ritual se torna ritual de verdade, tudo é consagrado. Pelo mantra, os poderes são colocados em movimento através dos gestos rituais. Então, o fato do Tantra ser uma tradição de práticas contemplativas de matriz sacerdotal o define como um mantra marga, como um caminho dos mantras, em que, através dos mantras, os poderes rituais
são colocados em movimento, e também através dos mantras, as práticas contemplativas internas são iniciadas, ah, elas sofrem ignição, né, assim, por esse poder dos mantras. Nós veremos, inclusive, como que o próprio poder do mantra é importantíssimo para a filosofia, para a teologia tântrica, porque ele se identifica com a própria Shakti, com a própria Devi. Então, se Shiva é aquela consciência pura, na não forma que eu tinha descrito, a Shakti é o poder da palavra inerente no silêncio supremo. Então, é a eloquência suprema do silêncio que se manifestando em diversos níveis, manifesta Shiva na forma também. Então, é através dos mantras aqui que a consciência suprema de Shiva é acessível, através dos mantras que essa consciência yoga é transmitida. Então, há uma diferença entre tradições ascéticas em que toda a consciência espiritual que o discípulo alcança é dependente meramente do seu esforço interno de concentração e de meditação e assim por diante, e uma tradição tântrica em que o próprio mantra já carrega em si a semente daquele estado. Então, nós já iniciamos a prática com aquela semente plantada, e à medida que o mantra é praticado, ele se desdobra sobre a forma desses estados yogicos internamente. Então, é uma forma empoderada de você se engajar na prática yogica nesse sentido. Enquanto uma tradição contemplativa de matriz sacerdotal, o Tantra contempla a divindade em sua tríplice incorporação. Que tríplice incorporação é essa? Na forma como a divindade, que está além de toda forma, de toda corporificação, assume uma corporificação tríplice sob a forma do seu mantra, sob a forma da forma visual pela qual ela pode ser visualizada, meditada, assim, e sob a forma do seu mandala, da sua estrutura geométrica, o seu yantra. Então, em algumas tradições tântricas, concebe-se que a forma visual da divindade, que nós podemos visualizar internamente ou externamente através de pinturas, imagens ou estátuas, né? Que a forma da divindade é o seu Stula Sharira, o seu corpo grosseiro, que ela assume para transmitir a sua graça aos praticantes. E da mesma forma, o seu mantra seria o seu Sukshma Sharira, o seu corpo sutil. Então, o mantra sendo o próprio corpo interno da divindade. E o mandala como o corpo supremo, que integra ali tudo o que está contido na imagem no mantra. Em outras traduções, essa posição é invertida, com o mantra sendo o corpo supremo da divindade e o yantra sendo o corpo intermediário, aquele que faz a mediação entre a forma e o mantra. Mas, de todo modo, é através dessa tríplice incorporação da divindade que nós a contemplamos e adoramos no Tantra, até que nós possamos também dissolver essa sua tríplice incorporação na luz da não forma, que é a sua fonte. Além disso, nós adoramos a divindade em sua tríplice incorporação em identidade micro-macrocósmica. Então, isso também é um tema sempre frequente nos Tantras. Por quê? No sistema contemplativo dos Tantras, sempre há espelhamento entre o sujeito, entre a alma, aquele praticante, e o mundo e a divindade. Nesse sentido, os vários atributos da divindade nós vamos sobrepor a forma da divindade nós vamos sobrepor a nossa forma, a mantra da divindade a gente sobrepõe sobre a nossa mente, nós infundimos a nós mesmos com a forma, a mente, o prana, a fala da divindade. E à medida que nós fazemos isso, nós substituímos a nossa persona profana por uma persona divina. E esse tipo de prática, que na verdade tem raízes védicas profundas, que nos Vedas são chamadas de Ahamgraha-Upasana, podem ser interpretadas filosoficamente, teologicamente, de modos distintos. Para o não dualista, significa que à medida que você vai assumindo o bhava, essa imaginação, esse sentimento, até concreto, que vai se tornando cada vez mais concreto, de ter a identidade da divindade, nós, de fato, estamos exercitando a nossa não diferença para com a divindade. Então, nas tradições não duais, isso é interpretado assim. Nas tradições duais, vão interpretar que, na verdade, ao fazer isso, nós estamos assumindo-nos como a forma e a semelhança da divindade, mas não idênticos a ela. Mas, de todo modo, nós nos infundimos com os seus poderes, com os seus princípios, com os seus atributos, e despertamos em nós, dessa forma, a nossa consciência mais profunda
que ou é a própria divindade ou a sua imagem e semelhança. Por fim, eu termino a minha definição dizendo que os tantras são os temas iniciáticos com descrições elaboradas dos princípios metafísicos, tattvas e panteões de divindades. Então, todos os sistemas cosmológicos das tradições anteriores, dentro do hinduísmo, Vedanta, o Sankhya, são incorporados, expandidos e aprofundados e detalhados dentro do cânone tântrico, de forma que você tem metafísicas cada vez mais complexas, com diversos tattvas ou princípios metafísicos constituintes da realidade, e bhuvanas, que são mundos, e subdivisões como plano puro, plano misto, plano impuro, e diversas expansões das noções antigas advindas da tradição védica vão ser expandidas e aprofundadas aqui. E juntamente com essa expansão desse cenário metafísico, há uma expansão de panteões de divindades, que vão ser, na verdade, mantras. Então, essa associação profunda de tattvas e mantras é algo também característico do Tantra, porque através dos vários mantras das divindades que estariam relacionadas ali a diversos tattvas, né, desses princípios, os tântricos vão ascendendo, né, assim, a escada do universo e retornando a níveis mais profundos de consciência. Então, nesse sentido, o Tantra é o equivalente oriental daquilo que os ocidentais chamariam de um sistema esotérico, como, por exemplo, é a Kabbalah no judaísmo, que é um sistema que, de forma diagramática, representa o universo, de cima para baixo, a emanação dos mundos, os níveis de realidade, os atributos divinos se explicitando ali, e no caminho inverso, de baixo para cima, um retorno ao princípio, né? Com diversos tipos de analogias sendo feitas a partir dessa estrutura, e esse sistema sendo aplicado, né, como no caso da Kabbalah, para fins teúrgicos, rituais, para fins místicos, para fins filosóficos. Então, da mesma forma, o Tantra tem essa mesma característica, e é o sistema esotérico por excelência das tradições indianas. Além disso, quanto ao conteúdo dos Tantras, os Tantras são geralmente organizados em termos de temas. Principalmente os antigos Tantras do Siddhanta, muitos deles vinham divididos em 4 padas, em 4 porções, né? Que eram respectivamente, às vezes em ordens diferentes, tá? A ordem não é sempre igual. Charya, Kriya, Yoga e Vidya, que significam a conduta, o rito, o yoga, a meditação, e Vidya, a sabedoria. Então, isso delineia um sistema que está preocupado em expandir tanto formas práticas contemplativas rituais, quanto yogicas, e, por fim, também disciplinas sapienciais, ou seja, aquelas disciplinas de escuta da sabedoria, reflexão sobre o ensinamento e meditação profunda sobre o ensinamento, que são disciplinas filosóficas, né, propriamente ditas, e que, por exemplo, nos Vedas seriam as Upanishads. Então, de fato, uma outra coisa a observar a respeito dessa estrutura dos Tantras é que ela espelha de perto a estrutura dos Vedas. Para quem já ouviu falar da estrutura dos Vedas, o Veda também tem uma estrutura quadripartite, em que você tem Samhita, a porção dos mantras, Brahmanas, a porção dos ritos, Aranyakas, que seria uma porção de interiorização dos ritos, então um tipo de yoga, e Upanishads, com uma porção sapiencial, que apresenta a visão última que está implícita em todas essas práticas e a qual todas essas práticas querem nos conduzir. Então, da mesma forma, os Tantras admitem essa mesma estrutura e desenvolvem essa mesma estrutura, tomando todo o legado da tradição védica arcaica e todo o legado da tradição védica clássica e desenvolvendo esse legado. Então, tudo que a tradição védica desenvolveu em termos de rituais, de mantras, de práticas yogicas e sapienciais ou filosóficas aqui estão incorporados dentro do Tantra e desenvolvidos. E nesse sentido, vale observar aqui, removendo erros comuns, que muitas pessoas que estão apresentando o Tantra no Ocidente, a maioria das quais são pessoas acadêmicas sem filiações tradicionais, tentam fazer uma cisão entre Tantra e Veda e apresentar Tantra como uma tradição completamente desrelacionada ao Veda. E para aqueles que estão na tradição, isso nunca é o caso. Meu guru de Taneshwar Timals, na última vez que eu estive com ele esse ano, ele comentava isso comigo e falava assim que
me mostre um tântrico, Shaiva Shakta, um praticante tradicional, um templo tântrico, em que não exista a prática de mantras védicos. E ele cortaria suas duas orelhas. Então, ele está bem convicto de que isso não existe, né? Que, na verdade, todo tantra incorpora mantras védicos, toda prática Shaiva Shakta tem heranças védicas profundas significativas. Mas vamos observar um pouco por cima aqui algumas das características gerais comuns encontráveis nas diversas formas de Tantra, no que tange a esses diferentes assuntos sobre os quais o Tantra discorre. Então, em primeiro lugar, falaremos das estruturas rituais comuns aos Tantras. E eu listei aqui algumas delas. Em primeiro lugar, purificação do corpo por destruição simbólica, seguida da criação de um corpo divino humano. Então, é característico de uma puja, de um rito de adoração tântrica, que o praticante, no início do rito, meditativamente, se veja destruindo, dissolvendo o seu próprio corpo e mente. Então, são práticas chamadas de Bhuta Shuddhi, que muitas vezes envolvem contemplações, envolvendo até mesmo a Kundalini. A ideia seria dissolver todos os princípios cósmicos que compõem o universo, que estão presentes microcosmicamente em nós, dissolvê-los um a um até que eles retornem à fonte, por assim dizer. Então, uma destruição do nosso corpo meditativamente falando. Ao que se segue uma recriação do nosso corpo, mas agora não como um corpo profano que pertence a nós enquanto o nosso ego finito, enquanto um pacho, né? um ser finito acorrentado nas correntes do samsara, em sim um corpo divino, o que é feito através de práticas de imposição de mantras, né? Os mantras que são o próprio corpo sutil da divindade, impostos sobre o nosso corpo, visualizado sobre o nosso corpo, juntamente com a própria forma da divindade, que muitas vezes vai ser visualizada no nosso próprio corpo. E desse modo nós assumiríamos uma identidade divina. E é através dessa identidade divina que nós vamos levar a cabo as ações rituais. Então, o lema dos tântricos é que você precisa se tornar Deus para adorar Deus. E nesse sentido, no momento em que você vai adorar Deus posteriormente, é como se Deus estivesse reconhecendo-se a si mesmo sob a forma da ação que você está desempenhando. Então, torna-se um ato autorreflexivo da divindade, né, por assim dizer. De todo modo, mesmo tantras dualistas realizam essa mesma prática, concebendo que, ao fazer isso, nós não estamos necessariamente nos tornando a própria divindade em si, mas sim a sua forma e semelhança, como eu havia comentado. Em seguida, a esse primeiro processo de deificação do próprio praticante, os ritos tântricos passam por um processo em que o culto primeiro é feito internamente e depois externamente. Então, os diversos tantras fazem esse procedimento em que, uma vez que nós instalamos a divindade em nós mesmos, né, a divindade está instalada no nosso próprio corpo, é primariamente no nosso corpo que ela habita. Então, ela vai ser visualizada ali no coração e vai ser mentalmente adorada, o que a gente chama de manasa puja, adoração mental, em que nós faremos como oferenda mental a oferenda de todos os princípios que nos constituem, os elementos que constituem nosso corpo, os conteúdos da nossa mente, assim por diante, as nossas virtudes. Então, nós fazemos essa adoração ritual interna, meditativamente ali, com a divindade no nosso próprio coração. E, em seguida, a divindade em nós, estando adorada propriamente, nós a exteriorizamos através do nosso alento, através de um processo que chama prana pratishta, que é instalar o prana, o alento vital, na forma externa da divindade, que vai ser uma estátua ou uma mandala. E uma vez que instalamos a divindade ali externamente, levamos a cabo a adoração externa, que vai constituir de uma série de oferendas que são feitas ali à forma da divindade, emulando a ética védica clássica da hospitalidade, o modo como os Griha Sutras, os rituais de ritos domésticos, né, os manuais de ritos domésticos védicos, descreviam que uma pessoa o que a pessoa deveria fazer quando fosse um hóspede, ou seja, recebesse um hóspede, desculpa, na sua casa. Então, uma série de oferendas que você faz ao seu hóspede, que você faz à divindade, que você está tratando, por exemplo, portanto, como um hóspede.
Você invocou a presença dela e você a satisfaz como alguém que veio até o seu lar. Para então, no final do rito, a divindade ser reabsorvida no coração do devoto. Nesse sentido, o ritual tântrico, ele tem procedimentos iógicos internos, sempre precedendo as ações externas. Primeiro, nós nos purificando internamente, fazendo diversas meditações iógicas de autoidentificação com a divindade. Depois, nós levamos a cabo os atos rituais. E na hora da adoração, primeiro, nós cultuamos a divindade internamente, o que é um tipo de meditação, um tipo de yoga, para depois adorá-la externamente. Então, sempre, aqui o yoga precede o rito. Por quê? Aqui o rito é aquele poder em ação, em movimento, cuja fonte é o yoga, é a disciplina contemplativa interna. Através da contemplação interna que esses atos externos são vivificados e postos em ação, em movimento. Né? E, por fim, também é característico dos ritos tântricos o uso de gestos manuais, os chamados mudras. São uma série de gestos manuais específicos que têm sentidos específicos, usos específicos e que são formas de selos que representam externamente, ou não, que encarnam performaticamente certos estados de consciência internos. Né? E, além disso, evidentemente, os mantras e os diagramas sagrados, yantras ou mandalas. Então, sempre que você vê alguém fazendo um rito com mandalas, né, em tradições divinas da Índia, você está vendo um tantra, seja hindu ou budista. E vejamos em seguida algumas estruturas yógicas comuns aos tantras. Em primeiro lugar, a meditação em mantras e a visualização de formas divinas. Então, isso aqui é a base das disciplinas espirituais tântricas, porque nós começamos a prática tântrica recebendo a iniciação no mantra, o qual é acompanhado de um verso que descreve a forma visual daquele mantra, ou seja, o mantra é o próprio corpo da divindade e ele também se corporifica sob a forma de uma imagem que vai ser visualizada, né, como a própria forma do mantra. E essas práticas podem assumir diversos níveis de complexidade em que essas visualizações e essa recitação do mantra começam a ser associadas com diversos centros do corpo ou com movimentos ao longo dos centros do corpo, em que a recitação interna mental dos mantras é associada ao prana. Então, essa prática de mantra pode, através de diversos elementos que vai sendo acrescentado, ela pode assumir a forma de todos os tipos de yoga, né, dentro dessas meditações sobre o mantra. E também é muito importante nos tantras o que nós chamamos de purascharana, o fato de que cada mantra no qual nós somos iniciados, os mantras centrais nos quais somos iniciados, eles sempre aparecem nos tantras em que eles são revelados logo antes de uma prescrição de aplicação daquele mantra, em que é dito que nós devemos recitar aquele mantra por uma quantidade X de vezes, para que o mantra se vivifique e realize sua função. Então, muitas vezes, esse número chega a ser a dezenas de milhares de vezes, ou centenas de milhares de vezes, ou milhões de vezes, que um determinado mantra precisa ser recitado para que ele frutifique, né? Para que a prática dele esteja completa, que tenha sido desse mantra. E, na medida em que, como eu havia comentado no Tantra, há vários níveis de iniciação, num sistema tântrico complexo, há vários purascharanas que o iniciado precisa fazer, vários mantras que ele vai precisar fazer recitações múltiplas, assim, para poder se qualificar para receber os próximos níveis de iniciação. Né? Além disso, é característico do yoga tântrico meditativamente assumir a identidade e a forma da divindade adorada. Então, como eu havia dito, não só a divindade é adorada, contemplada através da sua forma sonora, que é o mantra, e da sua forma visual, né, que é o seu dhyana, mas também essas formas divinas são projetadas sobre si mesmo pelo praticante, que vai se visualizar, né, como a própria divindade. E assim gerar um bhava, um sentimento, né, profundo de eu sou isso, né, de ser aquilo. E acredita-se que assim nós despertamos, né, a consciência divina em nós. E além disso, como há várias divindades nas quais várias divindades que constituem um sistema iniciático dentro do Tantra, que vão ser as divindades que vão ser integradas dentro de um mandala, né, uma mandala. Essa mandala também
vai ser superimposta ao corpo do praticante. Então, as diversas estruturas e as diversas divindades que constituem a mandala serão visualizados, superimpostos no corpo, formando estruturas de chakras, por exemplo. Chakras nada mais são do que essas mandalas projetadas sobre o próprio praticante. Então, cada chakra não é simplesmente um ponto energético do corpo. Os pontos energéticos no corpo são pontos, centros de consciência, nem não são idênticos aos ditos chakras. Os chakras são estruturas mandálicas com mantras e divindades que são meditadas como estando localizadas nos centros de consciência e energia do corpo. Nesse sentido, há diversos sistemas diferentes de chakras. Ainda que haja um mesmo conjunto de centros de consciência e energia no corpo, há diversos sistemas diferentes de chakras, às vezes com 3 chakras, às vezes com 5, às vezes com 6, 7, 9, 12 e assim por diante. Porque o princípio dessas práticas de superimpor os mantras, as formas divinas e as mandalas sobre o próprio corpo é, na verdade, que o Tântrico constitua para si livremente um corpo sutil yógico, um corpo sutil tântrico. Então, um corpo sutil pelo qual sua consciência pode agir, atuar e meditar de forma mais restrita, de forma mais livre do que no nosso corpo físico ordinário. E, por fim, é característico do yoga tântrico o despertar e a ascensão da força vital, identificado com a potência fonética de todos os mantras. Então, aquilo que nós conhecemos como a Kundalini. A Kundalini, que, como eu disse aqui, é a força vital, é a Prana Shakti, é o poder do prana. Mas aqui entendido também como a potência de todos os fonemas. Então, sempre que nós falamos, é o prana que está sendo expelido sob a forma de diversos sons. Então, esse é o prana que é pensado aqui como estando grávido, por assim dizer, de todos os potenciais fonéticos. Então, nesse sentido, a Kundalini é tanto a palavra quanto o prana. E esses seus dois aspectos fundamentais são muito significativos no modo como o Tântrico entende a Devi, a deusa, porque a Kundalini é a própria forma da deusa no nosso microcosmos, por assim dizer. Né? Então, as práticas de mantra no Tantra, elas são, em última instância, também formas de Kundalini Yoga, porque em alguns tipos de Tantra, por exemplo, visualiza-se esse alento vital na base da coluna como a potência fonética de todos os mantras. E à medida que o mantra daquela prática é recitado, visualiza-se esse prana ascendendo e assumindo a forma das diferentes partes do mantra à medida que o mantra é recitado. Então, de repente, o mantra é dividido em 3 partes, ele vai ser visualizado como cada uma dessas partes sendo recitada em um desses 3 chakras. Então, num sistema de 9 chakras, o mantra vai sendo recitado e ouvido internamente em cada um desses 9 chakras daquele sistema. E nesse caso, é o próprio prana, essa própria força vital, que, ascendendo, manifesta esses sons, né? Se manifesta sob a forma desse mantra, nas suas diferentes esferas. Então, a prática do mantra se torna assim um tipo de Kundalini Yoga, ainda mais quando a recitação do mantra está associada não só com a visualização, mas também com um certo tipo de pranayama, de controle do alento vital. Mas, além disso, também os tantras terão formas de Kundalini Yoga, especificamente utilizando o poder do alento apenas. E, nesse sentido, é que o Tantra é o pai, né, das futuras tradições de Hatha Yoga, que são tradições de Prana Yoga. E, por fim, nós podemos falar aqui das estruturas sapienciais comuns aos Tantras aqui hindus. Então, isso é importante ressaltar porque as estruturas rituais e yogicas que eu comentei, elas são, em grande medida, comuns a todos os tipos de Tantra, mesmo os budistas e Vaishnavas. Os Tantras, muitas vezes, com outros nomes. Então, por exemplo, no Tantra budista, o termo Kundalini não aparece, mas esse mesmo princípio de trabalhar os ventos e gotas internos, como eles chamam, também aparece. Mas quando você entra na dimensão sapiencial ou filosófica do Tantra, aí ele é específico de cada tradição, né? Então, as estruturas sapienciais ou filosóficas dos Tantras hindus, que vão formar uma disciplina de contemplação também aqui, tem 3
ou fontes, né? Uma delas seria o desenvolvimento das doutrinas linguísticas dos Vedangas. Os Vedangas, que são aquelas ciências auxiliares dos Vedas, né, seis delas, né? E desses seis Vedangas, quatro deles são ciências linguísticas. A ciência da fonética, a ciência da métrica, a ciência da gramática, a ciência da etimologia. E já na tradição védica, essas quatro ciências linguísticas, elas não são meros modos de entender a linguagem enquanto um conjunto de signos. Elas também são formas de contemplação sobre a linguagem mântrica, sobre a mística do mantra, né? Então, inclusive formas de contemplação filosófico-teológicas profundas, como, por exemplo, quando os gramáticos vão contemplar Shabda Brahman, o absoluto sob a forma do som, que é o Om, né? E vão entender que, em última instância, o estudo da gramática é aquilo que, na verdade, visa estudar essa realidade, né? O Shabda Brahman. Então, todas as disciplinas comuns desses saberes linguísticos, aqui eles têm um fundo contemplativo mais profundo. E são essas disciplinas contemplativas da linguagem desenvolvidas nos Vedangas e também a filosofia dessas tradições que os Tantras herdam e desenvolvem profundamente aqui para fundamentar a prática mântrica e para entender a natureza da Devi, né, da deusa, relacionando profundamente esse poder da fala com a consciência que é Shiva aqui, né? E, além disso, a estrutura sapiencial dos Tantras hindus também conta com a herança do legado das tradições do Sankhya e do Vedanta, que são duas das principais tradições filosóficas védicas. Então, efetivamente, as doutrinas filosóficas teológicas do Tantra, elas são, todas elas, baseadas no Sankhya e no Vedanta. E, nesse sentido, elas são continuações das Upanishads, dos Vedas. Os mesmos temas, os mesmos conceitos, os mesmos problemas, a mesma visão de fundo está implícita. Inclusive, os mestres tântricos, com frequência, vão citar até mesmo os mesmos conceitos e até mesmo os textos, que são a fonte para o Sankhya e o Vedanta. Mas, além de herdar toda a tradição do Sankhya e do Vedanta, o Tantra também os integra de uma forma específica, em que a estrutura simbólica do Sankhya, que é bipolar, que está baseada na imagética de Purusha e Prakriti, né? E a estrutura do Vedanta, que está centrada em Brahman, como o absoluto, a unidade suprema, são integrados no sentido de uma unidade suprema que incorpora dentro de si uma bipolaridade fundamental. Então, é assim que se estrutura filosoficamente o conceito de Shiva Shakti. O conceito de Shiva Shakti, ele é o conceito de Brahman, do Vedanta, com uma bipolaridade interna similar à de Purusha e Prakriti, porém aqui elevada ao nível divino, enquanto que no Sankhya, Purusha e Prakriti não estão concebidos como duas categorias internas à natureza da divindade enquanto tal. E, é claro, a partir desse background, os Tantras desenvolvem também uma filosofia própria, que não se reduz àquela do Sankhya e do Vedanta, mas que está inteiramente baseado nessas duas. E eu acrescento aqui que essa estrutura sapiencial dos Tantras hindus contém aqui elaborações complexas de tattvas e de estados de consciência, ou seja, os tattvas do Sankhya estão sempre incorporados nos sistemas tântricos, mas a partir da base dos tattvas do Sankhya, novas categorias são acrescentadas. E, da mesma forma, é fundamental para o sistema saber ali do Tantra os estados de consciência mapeados e estudados pelo Vedanta. Então, esses dois sistemas, eles são aqui integrados e novas complexidades são acrescentadas aqui e detalhes e assim por diante, mas em última instância a base é similar, a visão é similar, a visão que o Tantra visa cultivar é similar, ainda que seja um desenvolvimento, uma forma nova de pensar a visão do Sankhya e do Vedanta, né, por assim dizer. E, nesse sentido, essas três disciplinas que eu citei aqui, os rituais, o yoga e as disciplinas sapienciais, elas, de certa forma, constituem três níveis de meditação. Então, eu me refiro aqui, por exemplo, ao Netra Tantra, um Tantra Shaiva importante, que em 3 capítulos diferentes vai descrever 3 níveis diferentes de meditação, que ele chama de grosseira, sutil e suprema.
Então, no capítulo em que ele descreve a meditação grosseira, ele descreve disciplinas de sacrifício e Homa, então os ritos, né? Homa é o ritual de fogo, Japa e Dhyana, então a recitação dos mantras e a visualização da forma divina do mantra, com mudras e yantras, ou seja, toda a estrutura ritual base tântrica. No capítulo da meditação sutil, ele vai descrever o yoga da ascensão da consciência através dos canais e centros de energia. Então, aqui, o que eu descrevi aqui como sendo a estrutura yoga como nós estamos. E, por fim, no capítulo que ele chama de meditação suprema, ele simplesmente descreve o meio de introdução direta da consciência na consciência suprema não dual de Shiva. Então, uma espécie de estado espontâneo, que é característico, por exemplo, da tradição do Vedanta também, em que existe esse cultivo da visão, o cultivo da visão iluminada. E você cultiva essa visão iluminada através da escuta, da reflexão e da meditação sobre essa visão. Mas, num determinado momento, o insight se aguça suficientemente e ele simplesmente se dá conta de algo. E simplesmente se dá conta daquela realidade é algo que nos permite adentrar a consciência divina, não como o resultado de um processo causal, não como algo que não estava presente anteriormente, que através das práticas veio a estar presente, mas sim como algo sempre presente, sempre realizado e que é intuído enquanto tal, ou seja, algo que é a natureza espontânea da nossa mente, na verdade. Então, a natureza real, espontânea da mente é entrada diretamente, né? Nós entramos diretamente nisso aí. Então, inclusive, nas próprias Upanishads, na Brihadaranyaka Upanishad, por exemplo, tem a narrativa de Chakra e Yajnavalkya, em que Yajnavalkya o aponta para o seu Atman. E quando ele pergunta para Yajnavalkya quem é esse si mesmo que está no interior de todo, Yajnavalkya aponta é aquilo pelo qual você testemunha a audição, aquilo pelo qual você testemunha a visão, aquilo pelo qual você testemunha o pensamento, e não algo que possa ser ouvido, visto ou pensado, né? Então, tem umas coisas assim, imediatamente ele entende, e a Upanishad diz, ele ficou em silêncio. Então, essa introdução direta no conhecimento do si mesmo também contemplado aqui nos Tantras, né? Que são os chamados Brahmavidyas. E é nesse sentido que nós podemos entender um pouco de como que as disciplinas contemplativas do Tantra são os predecessores das formulações dos tratados yogicos medievais, que descreviam o Maha Yoga, o grande yoga, como constituído de 4 yogas diferentes: o Mantra Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga e Raja Yoga. Em alguns textos, a ordem entre Hatha e Laya aparece invertida, mas eu acredito que é uma inversão que não faz sentido em termos de uma prática sucessiva, né? Então, o Mantra Yoga é a base de toda a disciplina contemplativa tântrica, que envolve a iniciação no mantra, a visualização da forma divina, os mandalas e a adoração da divindade ritualmente e yogicamente, incluindo visualizações internas disso e etc., né? Que visam, em última instância, cultivar aquele estado em que a divindade se revela para nós sob a forma da nossa consciência, né? Então, que gera o bhava, o sentimento da nossa união com ela. Então, esse mantra yoga, ele é a base a partir do qual se desenvolve a disciplina do Hatha Yoga, entendido aqui como o yoga do prana. Então, aquele yoga que lida com a ascensão do prana pelo canal central, em modo como ele perfura os vários centros de consciência e por fim, se imerge na consciência não dual, né, acima da cabeça. E Laya Yoga são as diversas disciplinas de meditação espontânea, que espontaneamente dissolvem o pensamento e a mente no vazio luminoso da consciência não dual. Então, são disciplinas que envolvem, por exemplo, a contemplação interna do som e da luz, que são produzidas a partir do mantra e da visualização, e que são intensificadas a partir do trabalho com prana, e aí a mente meditando nesse som e na luz sutil da visualização e do mantra, intensificado pelo prana, a mente se dissolve nesse som, se dissolve nessa luz,
e diferentes níveis de manifestação dos sons e da luz são descritos, e diferentes níveis de solução da mente, e assim por diante. Tudo isso conduzindo ao chamado Raja Yoga, que é o estado espontâneo da mente iluminada e também o método de entrada direta nesse estado espontâneo. Raja Yoga, que é definido nos textos Shaivas, tanto nos Tantras Shaivas quanto nos textos yogicos medievais, como o estado da não-mente, a manaska, que é de fato descrito nos Tantras Shaivas como shunya, como vazio. O vazio não no sentido de que não é nada, mas no sentido de que a mente está vazia aqui, só que ela está completamente preenchida e iluminada pela consciência pura não dual, que é o Atman, que é o si mesmo e que é Shiva. Nesse sentido, a tradição Shaiva, ela frequentemente contempla Shiva como vazio, como Vyoma, como Ka, né, que dá origem à ideia de Khichari, e outros termos similares, o que não indica influência budista necessariamente, a não ser por empréstimos terminológicos, mas de fato é uma teologia, uma filosofia distintiva de raízes védicas, na medida em que os Vedas descrevem Prajapati como sendo Ka, o espaço, em que há meditações de Brahman como o Akasha, como o Vyoman. Então, essa tradição aqui está implícita aqui e que se difere do budismo na medida em que aqui esse vazio ele é o Atman, ou seja, ele é o si mesmo dos seres e ele é Brahman, ele é o fundamento da existência de todas as coisas. Enquanto que o budismo nega precisamente essas duas noções de si e de fundamento. Então aqui o vazio luminoso é pensado como o si mesmo e como o fundamento, né? E o que é interessante observar também é que se Raja Yoga é o próprio estado de Shiva, os outros três yogas são formas da Shakti. À medida em que a Shakti é mantra, Shakti é prana, e Shakti é aquilo que, dissolvendo o mantra e o prana através do Laya Yoga, encontra Shiva no topo da cabeça, né, no Kundalini Yoga, por exemplo. E nesse estado da consciência de Shiva, esse vazio luminoso que é o si mesmo, fundamento de todas as coisas, a Shakti está presente também como aquela palavra que não tem, que não ressoa externamente, ou seja, como o próprio som do silêncio, né, a eloquência do silêncio, que é Paravaka, a forma suprema da fala. E ela está presente como prana também, não como aquele prana mutável que inspira e expira, né, que tem movimento externo e interno, mas aquele prana imutável que nós vislumbramos quando a inspiração cessa e a expiração ainda não iniciou, quando a expiração cessa e a inspiração não iniciou. Então, aquele prana, que é o chamado Samanya Spanda, a pulsação universal de Shakti, que é una com a própria consciência de Shiva, e que é diferente do chamado Vishesha Spanda, que são os movimentos particularizados, né, como inspiração, expiração e assim por diante. Então, o Samanya Spanda é esse próprio alento interno da divindade, que é uma vibração que não vibra. Né? Então, um tipo de descrição paradoxal que nos lembra o Nasadiya Suktam, o hino das origens no Rig Veda. Mas, enfim, essa formulação dos 4 yogas é muito importante na tradição yogica medieval, e a sua formulação quadripartite aqui, ela de fato corresponde ao progresso da prática contemplativa no interior dos tantras. Então, eu concluo aqui essa primeira etapa da minha apresentação do Sarvanaya, em que eu introduzo de forma geral o que é o Tantra. Na porção seguinte, eu vou descrever especificamente as primeiras formas de tradição tântrica que aparecem no Sarvanaya como o Samaya, como aquilo que precede o Kaula. Então, o Samaya é a disciplina geral que é aplicável para todas as pessoas e que é basicamente o modo como nós entramos nessa religião, por assim dizer. Né? Então, é onde inicia a religião Shaiva Shakta. Então, aí eu vou descrever as traduções que consistem o Samaya para nós, e então que são as disciplinas de base para todos os praticantes, e em seguida nós vamos entrar nas disciplinas cáulicas, que vão ser as disciplinas esotéricas, né, dessa tradição. Não que essas primeiras traduções não sejam esotéricas, mas porque as disciplinas cáulicas são aquelas que dão zoom na disciplina do Samaya, aprofundam e vão até os seus pontos mais internos possíveis. Né? Então,
Eu continuo essa segunda parte na próxima gravação. Obrigado. Karacharana kritam va kayajam karmajam va shravananayana jamba manasam va paradham vihitam avihitam va sarvametam kshamasva jaya jaya karunabdhe shri Mahadeva Shambho